Glória a Deus, aleluia. Ver aqui uma mensagem no livro de Jeremias, no capítulo 5, a partir do versículo 20. Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei-a ouvir em Judá, dizendo: ouve agora isto, ó povo louco e sem coração, que tendes olho e não vê, que tem ouvido e não ouves. Não me temereis a mim? Diz o Senhor: não temereis diante de mim? Que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não ultrapassará, ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão, ainda que abra, que brame, não se transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinez. Rebelaram-se e foram-se. Glória a Deus. Deus está comparando esse povo aqui com o mar, com a areia do mar, a qual ele deu uma ordenança. E o mar pode até se irar, o mar pode bramir, o mar pode levantar as altas ondas, mas ele não ultrapassa o limite que Deus deu. Ele não ultrapassa o limite de Deus, mas Deus está dizendo, mas o homem é teimoso, o homem não teme a Deus. O homem, como é que é uma pessoa que Deus faz uma comparação com um homem rebelde mesmo, um homem rebelde. É uma coisa séria. Continua lendo. Mas a comparação que ele faz é incrível. A natureza obedece, mas o homem e não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que dá chuva a temporã e a tardia, e a seu tempo, e as semanas determinadas da saga, nos conserva. Eles aqui veem que Deus é maravilhoso. Eles aqui, um povo aqui, ele declara, né? Mas este povo é de coração rebelde e pertinez. Rebelaram-se e foram-se. E ele continua dizendo, e não diz, Deus declara dizendo, não diz, ele não diz, no seu coração: temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que dá chuva a temporã e a tardia, e a seu tempo, e as semanas determinadas da saga nos conserva. Deus declara dizendo que o povo ele não fala no coração a grandeza de Deus. Ele não reconhece o que Deus faz por eles.
Deus aqui está conversando com Jeremias sobre este povo. O que ele vai fazer com o povo. Então Deus está declarando essas coisas aqui para Jeremias em relação ao povo, dizendo a Jeremias, esse povo é rebelde. A onda, o mar, ele me obedece, eu dei a ordenança, dei o limite, e ele brama, e ele fica furioso, e ele bota altas ondas, mas o mar não passa do limite que eu determinei. Mas o homem, ele é rebelde, o homem, ele continua querendo fazer aquilo que quer. Aí depois ele vem dizendo, o homem, ele não declara no coração dele a grandeza, né? Ele não reconhece o que eu faço por ele. Ele não reconhece a chuva que eu dou. Ele não reconhece o sol, ele não reconhece a colheita, os plantios, né? Os frutos, né? Ele não reconhece o quanto Deus conserva eles quando ainda não é tempo. Quando ainda não é tempo da colheita, eles não reconhecem isso. Deus está declarando para Jeremias, né, como a situação desse povo, para algo que ele quer fazer. E ele continua dizendo, as vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem, porque ímpio se acham entre o meu povo. Cada um anda espiando, como se acaçapam os passarinhos, armam laços perniciosos com que prende os homens. Aí Deus declara que no meio do povo tem ímpio, no meio do povo dele tem ímpio. O que é que os ímpios estão fazendo? Os ímpios estão armando laço, os ímpios estão corrompendo o povo dele. O povo de Deus está deixando ser corrompido. O povo de Deus está caindo nos laços, como os passarinhos caem em armadilhas. O povo dele está indo por desobediência. Deus, ele está aqui declarando. Vamos continuar lendo. As vossas iniquidades, sim, porque... aqui 27. Como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano. Por isso se engrandecem e enriquecem. Aqui é a situação do ímpio que está no meio do povo. Os ímpios, eles são pessoas falsas, mentirosas, enganadoras, servas de Satanás. A palavra do Senhor aqui, Deus está declarando que na casa dos ímpios são como uma gaiola cheia de pássaros. São as suas casas. Uma gaiola cheia de pássaro. É o exemplo que Deus dá. Uma gaiola cheia de pássaro. É uma bagunça. É uma agonia. Né? É morte, é briga de passarinho. Então aí Deus está botando essa semelhança, dizendo, são as suas casas cheias de engano. Cheia de engano. Por isso se engrandece e enriquece, porque é engano, é mentira, como é que diz, trapação,
coisas mentirosas, eles conseguem enriquecer, eles conseguem as coisas por meios de mentira, por meio de engano, por meio de fraude, né? Trapaceando. Essas são a situação dos ímpios. O povo de Deus estava indo pelo mesmo caminho, deixando se corromper, e Deus estava zangado com este povo. E ele continua declarando que no 28 ele fala: enganar, engordam-se, aliciam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Meu Deus, como são os ímpios, né? Deus declara aqui para Jeremias assim: enganam-se, aliam-se e ultrapassa até os feitos dos malignos. Menina, a obra do ímpio ultrapassa até os feitos dos malignos. Das pessoas malignas, não quer dizer que os ímpios são malignos, mas são pessoas desobedientes que não temem a Deus. Os malignos são gente que não teme a Deus. Os ímpios são pessoas que são desobedientes, só querem fazer o jeito dele, cria o seu próprio caminho para chegar a Deus. E os malignos são aqueles realmente que são servos de Satanás, realmente já veio para isso. Então ele fala, né? Aliciam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Está aqui, né? No 28 escrito. Não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Eles não julgam a causa dos ímpios, para que eles não prosperem. Para que eles prosperem. Causa dos ímpios. Me perdi aqui. Os órfãos. Não julgam a causa dos órfãos, né? Para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Aleluia, Jesus. Deus tem os olhos como chama de fogo, os olhos do Senhor estão abertos. E nada passa desapercebido, não importa o que a gente faça, por mais escondido que a gente ache que estamos fazendo. Mas Deus, Ele sempre vê. Para Deus nada está oculto, para Deus nada está escondido. Glória a Deus. Aí Ele vem dizendo aqui: não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor. Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Presta atenção. Deus está dizendo, Ele está declarando aqui a Jeremias o que vai fazer com esse povo. Mas antes de Ele dizer o que vai fazer, Ele está relatando para Jeremias a situação desse povo. Porque Jeremias, ele era um profeta escolhido por Deus para levar a mensagem de Deus para o povo. Mas a rebeldia do povo estava passando do limite, já tinha passado do limite, e Deus já estava pronto realmente de castigar o povo, né? E de se vingar. E ele continua: coisas espantosas e horrendas se andam fazendo na terra. Olha para isso. Olha que semelhança, né? Olha a semelhança dessa narrativa que Deus está dando aqui. Essa relação, redação que Deus está dando do povo para Jeremias. Olha a situação que nós estamos vivendo hoje. E Deus continua dizendo:
Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. E que farei no fim disto. Olha o que Deus está dizendo. Presta atenção no que nós estamos vivendo hoje. Como se encontra o povo de Deus? Como se encontram os templos que clamam o nome do Senhor? Os templos hoje que louvam e que clamam, que cantam dizendo para Deus, que ora, dizendo que está orando, conversando com Deus. Olha como está o templo hoje. Olha como muitos crentes, não todos, mas alguns, muitos, né? Estão hoje. Como eles estão vivendo hoje. Então, tem muita semelhança esse verso do que Deus relata para Jeremias em relação ao povo naquele tempo, para o povo hoje. Nós estamos passando por uma situação que Deus está erguendo a mão dele para castigar a nação, para trazer um conserto, para trazer um arrependimento, para trazer um despertar para esse povo. É a nossa nação hoje. Não passará antes que Deus mova a mão em favor de alguns e contra alguns, porque a mão de Deus não vai ser a favor de todos e contra Satanás. Não. A mão de Deus vai ser contra Satanás e a favor de alguns nessa terra, porque outros verdadeiramente já escolheram o seu caminho, outros verdadeiramente já escolheram o seu Deus, já determinou o seu futuro eterno. Então não tem mais como voltar atrás. Então o quê? A mão de Deus está aí. Porque o povo, ele está corrompido. Hoje nós vivemos em uma nação corrompida já. Poucos são aqueles que lutam para permanecer fiel. Então essa palavra do Senhor, ela é um despertamento para nós. Ela é uma relação a qual Deus nos dá para nos avisando, né? Nos alertando do que Ele vai fazer, do que vai acontecer com aqueles que não estiver verdadeiramente na posição, com aquele que não estiver se esforçando, porque nem todos vão estar retamente, mas muitos vão estar se esforçando, e o esforço, só o esforço de você estar renunciando os prazeres do mundo, o prazer da sua carne, só o esforço de você estar fazendo, de estar buscando a Ele, se arrependendo, tentando se reconciliar com os irmãos, né? Tentando viver uma vida honesta, para Deus já é muita coisa para Ele. O que você está fazendo já é muito. Então, que Deus continue fazendo, vendo você fazer esse esforço para estar ali presente na obra, fazendo a obra, ó, na posição que Ele te chamou. Já. Então Deus, Ele está vendo. Então, que Deus, Ele tenha misericórdia de nós, né? E que nós viemos despertar. Porque a misericórdia dele vem, mas o conserto também vai vir. Deus, Ele é justo. Deus, Ele não é só amor, como falam e colocam na mente de muitas aí, dizendo que Deus é amor e Deus não vai fazer. Colocam tanto na mente das pessoas que Deus é amor, que esses que acreditam mesmo que Deus é só amor, não entende por que então está acontecendo toda essa coisa. Aí começa a ficar com raiva de Deus, porque
Ah, se ele é amor porque está sofrendo, porque tem fome, porque tem morte, porque tem violência, porque tem aquilo, injustiça. Se Deus é amor, por que Deus deixa tudo isso acontecer? Esse é o problema. Porque Deus ele não é só amor, Deus também é justiça, Ele é reto, Ele é pelo certo. Ele é certo. E as pessoas pagam pelos seus erros, não importa. Ela errou lá atrás, ela vai pagar cá na frente. Deus ele cobra. E o pior que não é Deus cobrando, é Ele deixando a gente viver, né, a situação o efeito das nossas atitudes. A misericórdia dele é conosco, porque o pior não acontece. Porque ele está ali do nosso lado. Ele está do nosso lado. A palavra dele diz que neste mundo tereis aflição. Então a gente não vai fazer o errado e vai ficar por isso mesmo. Não, a gente tem que aprender com nossos erros, a não errar de novo. E isso Deus permite, mas a misericórdia dele é bom, porque a gente faz cada erro que é para descer à sepultura. E ele não permite descer à sepultura. Então, Deus ele é amor, mas ele também é justiça, amém? Fica com essa palavra e que Deus nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus.